Pena de morte. É esse o nosso assunto a ser tratado nesse vídeo, meus amigos. Existe pena de morte no Brasil? Uns são a favores, outros são contra, mas a pena de morte ela já existe no ordenamento jurídico brasileiro. Ela está na Constituição Federal. E nós vamos discorrer nesse vídeo um posicionamento jurídico, um posicionamento científico a respeito do tema pena de morte. A pena de morte ela está na Constituição Federal, no artigo 47, que diz o seguinte: não haverá pena de morte. Opa, não haverá pena de morte? Mas como, professor, o senhor acabou de dizer que existe pena de morte no Brasil? Vamos continuar a leitura do dispositivo constitucional, que vocês vão ver que realmente há. Não haverá pena de morte, vírgula, salvo em caso de guerra declarada. Então, quando houver uma guerra declarada, nos moldes do artigo 47, do artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal, quando o presidente da República declara guerra contra um país e tem anuência do Congresso Nacional nesse sentido, o Brasil está em situação de guerra declarada, que é uma situação completamente extrema, uma situação em que a normalidade vai para o espaço, onde direitos são subtraídos, situação que a população acaba ficando em sérios riscos. Então as leis elas são mais fechadas, elas são mais fortes. Para quê? Para poder defender o povo brasileiro, a soberania da nação brasileira, acima de qualquer coisa. Então, nestes casos, existe sim a pena de morte, né? Como nós acabamos de falar, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 47. A pena de morte, né, como uma pena, ela deve ser tipificada numa legislação militar, para que ela possa ser aplicada a um autor. Então, por exemplo, esta pena de morte, ela não está no Código Penal comum, muito pelo contrário, ela está no Código Penal Militar. Na legislação penal comum, não existe a pena de morte, apenas no Código Penal Militar. Alguns dirão, professor, mas se está no Código Penal Militar, não cabe a civil, é só para militar. Gente, não é assim. A legislação penal militar, ela está no ordenamento jurídico brasileiro. E qualquer pessoa que cometa um tipo penal militar, ele será julgado, processado e condenado de acordo com as penas, tipificadas no Código Penal Militar. Seja ele militar da ativa, inativo ou mesmo civil. Então vamos ver o artigo 55 do Código Penal Militar. Lá estão elencadas as penas. E a primeira pena que pode ser aplicada no indivíduo é a pena de morte, que é da letra A deste dispositivo que acabamos de falar. Muito bem, e o artigo 56, o artigo seguinte, ele coloca para a gente como é feita, inclusive, a execução dessa pena de morte. Né? O autor do crime, o sentenciado, ele vai ser executado por fuzilamento. Né? E existem tipos penais que justamente eles já descrevem que qualquer pessoa pode ser autor de um crime desse militar e terá como consequência a pena de morte. Mas voltamos a dizer, lembra como a gente falou da Constituição Federal, que esses casos são em situações de guerra declarada? Pois bem, o Código Penal Militar ele é dividido em crimes em tempo de paz e crimes em tempos de guerra. Na parte dos crimes militares em tempo de guerra, que nós já falamos que é um momento extremo, é um momento difícil, é um momento que você precisa ter maior cuidado para a proteção do Brasil e proteção dos cidadãos brasileiros, a gente tem esses crimes num rol especial, que são os crimes de guerra. Entre eles, nós temos o artigo 355, que é traição. Eu vou ler para você o dispositivo do artigo 355. Lá está tipificado o seguinte: tomar arma ou nacional. Veja bem,
O tipo penal diz nacional. Se eu estou falando de nacional, quer dizer qualquer brasileiro, seja ele militar ou seja ele civil. Continuando a leitura. Tomar arma ou nacional contra o Brasil ou Estado aliado, ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil. Então, aqui é claro no artigo 355 que qualquer pessoa pode ser condenada, num caso de guerra, a esta pena, que é a pena de morte. Outro exemplo nós temos no 357, também do Código Penal Militar. Significa o seguinte: tentar contra a soberania nacional. O dispositivo ele traz a seguinte redação: praticar o nacional, crime definido no artigo 142 do CPM. O artigo 142 do CPM, ele nos traz a respeito do quê? Dos atentados contra a soberania do Brasil. Então, quando um brasileiro ele toma algum ato, ele toma alguma atitude que venha colocar em risco a entrada no Brasil, do território brasileiro, por tropas inimigas, por tropas que venham querer causar qualquer tipo de dano, estrago, morte no território brasileiro, ou seja, contra a soberania nacional, esse indivíduo, se for num tempo de paz, ele comete o artigo 142. Mas, se for num caso de guerra declarada, esse crime vai ser o artigo 157 do Código de Processo Penal. Aliás, do Código Penal Militar. E a pena ao indivíduo que cometer esse delito é a pena de morte. Nós já falamos que a pena de morte, o executado, ele vai ser fuzilado, como fala lá no artigo 56 do Código Penal. Mas existe também um procedimento a ser adotado nesses casos de pena de morte. Esse procedimento, obviamente, está no Código de Processo Penal Militar. E no artigo 707, nós temos descrito, como é realizado a situação desse fuzilamento. Vamos lá. Artigo 707 diz o seguinte: o militar que tiver que ser fuzilado sairá da prisão com uniforme comum e sem insígnias e terá os olhos vendados, salvo se recusar, no momento em que tiver que receber as descargas. O que ele quer dizer descargas? Quer dizer tiros, tiros de fuzil. As vozes de fogo serão substituídas por sinais. Então não vai haver aquela que a gente vê muito em filme, muito em situações artísticas, apontar, disparar fogo e mata a pessoa. Não é assim que vai funcionar, É através de sinais, vão ter gestos, e esses gestos vão determinar que seja feito o fuzilamento. Mas note que o artigo 707, ele fala o militar que tiver que ser fuzilado, Só que nós já sabemos que esta pena também pode ser aplicada ao indivíduo civil. Então, o resultado vai estar onde? No parágrafo 1º deste mesmo dispositivo, que diz o seguinte: o civil ou assemelhado será executado nas mesmas condições, devendo deixar a prisão decentemente vestido. Então, o caso do militar, ele vai estar com a farda sem insígnias, e o civil vai estar com uma roupa decentemente vestido, como diz o Código de Processo Penal Militar, no parágrafo 1º do artigo 707. O parágrafo 2º diz o seguinte: será permitido ao condenado receber socorro espiritual. Então, aquela pessoa que vai ser condenada, momentos antes da sua execução, ele pode solicitar, ele pode pedir para ser assistido por um sacerdote da sua religião, do seu credo, Qualquer uma. Nós sabemos que o Brasil é um país laico, então, obviamente, qualquer religião pode ser aceita e qualquer sacerdote pode estar lá autorizado a fazer esse suporte nesse momento de execução dessa pessoa. O parágrafo 3º diz o seguinte: a pena de morte só será executada 7 dias após a comunicação ao presidente da República, salvo se imposta em zona de operações de guerra e exigir o interesse da ordem e da disciplina.
Ora, existe um lapso de tempo entre a execução e a comunicação ao presidente da República. Por que isso? Porque pode ser que o presidente da República resolva anistiar aquela pessoa. Ele tem esse poder de ofício, né? Então, se ele achar que não é conveniente a pena de morte, a punição não é suficiente, ele pode dar o perdão para aquele nacional. E, inclusive, nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente, esse perdão, esse direito ao perdão, ele é um direito que a própria pessoa condenada pode fazer ao presidente da República. Ele tem um direito de pedir anistia, mas isso é um pouquinho mais lá na frente, a gente vai ver. Fechada essa situação, depois que a pessoa é morta, que é executada a pena de morte, o 708 diz o seguinte: da execução da pena de morte, lavrar-se-á a ata circunstanciada que, assinada pelo executor e 2 testemunhas, será remetida ao comandante-chefe para ser publicada em boletim. Então, tudo aquilo que aconteceu naquela situação, ela vai ser relacionada num documento e vai ser passada para o comandante da força, e o comandante da força determinará que aquela ata seja publicada em boletim. Muito bem. O Brasil, ele assina várias convenções internacionais, e inclusive as convenções internacionais de direitos humanos. Uma delas é o Pacto San José da Costa Rica, ou a Comissão, né, Interamericana de Direitos Humanos. O que acontece? Como o Brasil é seguidor, ele tem a obrigação de cumprir aquilo que é estabelecido. Todos os países que aceitam a convenção, que participam dela, assinam dela, têm a obrigação de cumprir o que está escrito. Essa convenção, ela coloca algumas garantias para que as pessoas não sejam mortas ao léu, mortas sem nenhum tipo de porquê. Até mesmo porque eles trazem como foco, como força, né, a vida humana, a dignidade da pessoa. Então, por exemplo, eles lá determinam que é proibido a morte por delitos políticos. Então, vejam bem, só cabe no caso da pena de morte se for um delito de guerra, um crime de guerra. Se for uma situação política, é extremamente proibido executar uma pessoa nesse sentido. Também o Pacto de São José da Costa Rica protege o autor do crime que for menor de 18 anos e maior de 70 anos. Se essas duas pessoas cometerem a preparação para esses delitos nessa faixa etária, menor de 18 e maior de 70, eles não podem ser executados. E no terceiro caso, se for mulher autora do crime e esta mulher estiver no período gestacional, também ela não pode ser executada, né? E mais uma situação que é colocado, o Pacto São José da Costa Rica, coloca que o Estado, ele tem que garantir ao apenado o quê? A probabilidade, a perspectiva de ter uma chance de ser anistiado. Ele tem que ter um recurso ainda final de poder ser perdoado daquele ilícito tão grave que ele, em tese, cometeu. Então, o Pacto de São José da Costa Rica, mesmo passadas essas situações que nós colocamos em cima, se o indivíduo mesmo for condenado, ele ainda tem o direito de solicitar, em último caso, a situação da anistia. O crime militar, ele é diferenciado em certas situações da legislação comum. Muitos acham que é uma situação em que a gente gosta de morte, gosta de algo grave, gosta de bater, matar, executar. Gente, isso aí é conversa fiada, não existe isso.
O militar, ele é garantidor da lei, ele é garantidor da paz, ele é garantidor da soberania do Brasil. O militar, seja ele federal ou estadual, ele tem a obrigação de garantir, acima de qualquer coisa, a dignidade da pessoa humana, a vida, a Constituição Federal, os meios de transporte, a legislação, tudo que for de ordem, tudo que for relacionado a direito, o militar tem a obrigação de garantir. Nenhum gosta de guerra. Apesar de nós sermos preparados para a guerra, estarmos prontos para quem vier a causar qualquer risco de dano à pátria brasileira, mas a guerra ela só causa dor, ela só causa dano. Então é óbvio que essa situação da pena de morte dificilmente ela vai ser concretizada num fato real. Ela existe, ela está no ordenamento jurídico brasileiro, mas graças a Deus o Brasil é um país pacífico, né? Estamos distantes de entrar em um conflito bélico. E o próprio canção do Exército, o Exército que é a célula máter das forças auxiliares, no nosso caso aqui, ele já traz na sua canção, já traz na sua música símbolo, que eles não gostam de guerra. Nós não gostamos, porque ela só vai trazer dissabor. Vamos ler um trechinho aqui da canção do Exército. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Então ninguém quer guerra. Nós queremos paz, nós queremos vida, nós queremos tranquilidade, nós queremos ordem e progresso. Tá bom, meu amigo? Grande abraço, se gostou do vídeo, deixa um like aí, até a próxima. Valeu!